Pois bem, estamos autorizados. Lumena já autorizou, então vamos embora. O que é que acontece? O que é que eu tenho que pensar sobre neuroimagem? Primeira coisa de tudo que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte. Vamos começar aqui pensando como você deve estudar e como você deve assistir uma aula. Primeiro de tudo, eu sempre gosto de trazer os conceitos que eu quero que vocês terminem o último minuto de aula dizendo, aqueles três conceitos, aquele que Jorge trouxe no primeiro slide para mim, é realmente o que eu agora estou aprendendo, tá certo? Então, você tem que ter essa ideia do que nós vamos carregar durante essa aula. Primeiro de tudo é o seguinte, para a gente entender exame de imagem, a gente tem que entender primeiramente a anatomia, tá certo? Só que aqui tem um porém. Muitas vezes a gente vai estudar anatomia, por exemplo, anatomia do braço. Aí a gente vê todos os músculos aqui, bíceps, tríceps, toda a camada muscular, vê os ligamentos do ombro, por exemplo. E por último, a gente vai para um exame, para um raio-x, que esses ossos são ossos longos, né? E a gente consegue matar facilmente, porque é uma anatomia mais fácil. No entanto, quando a gente pensa em neuroanatomia, quando a gente pensa em exame de imagem de neuroanatomia, a coisa complica mais. São muitas estruturas, são estruturas muito complexas e que têm alguns detalhes que trazem uma correlação clínica importante e que trazem um diferencial para você dar um diagnóstico. Então, a gente vai ver o seguinte, a gente vai estudar a neuroanatomia junto do exame de imagem. Não dá para estudar os dois separados. E o que é que acontece? Quando eu penso em neuroimagem, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é, pensei na neuroanatomia, eu sempre vou associar ela a TC. TC é o quê? Tomografia de crânio. E além de associar a TC, eu vou associar a ressonância magnética, que é o foco final dessa aula. Então, primeiro de tudo é saber diferenciar TC de RM, de ressonância magnética. E cheguei na ressonância magnética, eu vou te falar os 3 passos que você deve seguir para dominar o que a gente chama de gradientes, o que a gente chama justamente de sequências ao nível da ressonância magnética, como a gente vai ver. Então, vamos lá. Vi a ressonância magnética, finalizo como eu entendo a clínica dentro dessa ressonância magnética. Vamos começar na prática, vamos deixar de enrolação, que vocês vão ver esses 4 pontos claros ao final da aula, eu garanto isso para vocês. Pois bem, o que acontece? Quando foi que me deu o feeling para eu fazer essa aula? Quando eu estava no ambulatório de neurologia, semestre passado, com o Dr. Alisson Pascoal, que é neurocirurgião, eu pensei, nossa, ressonância é um exame tão caro, um exame de tão difícil acesso. Eu acho que eu não vou pegar pouco no meu ambulatório, principalmente agora nessa época de pandemia, que os atendimentos estão um pouquinho diminuídos em todos os locais. Só que quando eu cheguei lá, foi uma enxurrada, logo no primeiro dia, de ressonância magnética. E o que acontece? Para eu que nunca tinha visto uma ressonância magnética, o que foi que o professor fez? Ele pegou um caso, e foi justamente o caso que me marcou muito. O nome do paciente era Seu Joel, sabe? Ele não foi para essa consulta, na verdade era um retorno, foi só a filha ou era a esposa dele, alguma coisa do tipo. Enfim, a primeira consulta foi o seguinte, ele chegou, é um paciente que já teve AVC prévio, ele já tinha um acidente vascular cerebral, já teve, e não tinha sequelas em relação a esse AVC, só que ele veio com uma queixa de que teve uma convulsão há mais ou menos um mês. E foi uma convulsão em um dia, foi só uma única convulsão, um único episódio. A gente investigou, Dr. Alisson, na verdade, na primeira consulta, investigou toda essa clínica do paciente e viu que, provavelmente não é epilepsia, porque vocês vão ver lá na frente que critérios de epilepsia você tem que ter 2 episódios, pelo menos, dentro de um dia para dizer esse paciente tem epilepsia. E aí, a principal investigação foi o quê? Ele deve estar ou com uma complicação do AVC, ou ele pode estar com um tumor. E qual é o exame mais específico para a gente ver casos crônicos, casos mais arrastados, que precisam ser bem investigados? Ressonância magnética. E foi a ressonância que a filha dele, ou a esposa, estava trazendo. Quando ela trouxe, o doutor Alisson perguntou para mim, ei, qual é essa sequência aqui? Qual é a melhor sequência para a gente investigar o caso dele? Automaticamente eu digo, não sei, porque eu não vi na faculdade. Só que o que acontece? Ele começou a me mostrar as imagens, e eu conhecia mais ou menos as fotos, assim, e perguntar qual era a estrutura era aquela, qual era aquela outra estrutura, ou seja, a anatomia básica. E eu fui dizendo, pela anatomia isso aqui é isso aqui, e ele foi me dizendo, de acordo com a anatomia, é melhor você olhar nessa sequência, nessa janela, olhar esse exame de imagem dessa forma. E aí, isso me deu um feeling para eu criar essa aula. Terminou que, pela anatomia, a gente terminou descobrindo que o caso dele era justamente um tumor que a gente chama justamente de glioblastoma difuso e multicêntrico, que é um dos casos assim mais graves em relação a tumor no cérebro. E assim, foi até assim, um ponto que me marcou muito, porque foi a primeira vez que a gente foi assim, ele foi me perguntando, eu fui dizendo a anatomia, ele foi me perguntando, eu fui respondendo. Quando chegou, ele fez assim, e qual o prognóstico desse paciente? Qual é realmente a doença, o que é que ele tem aqui? Isso na frente
da mulher, né? E aí eu fiquei assim, na minha cabeça, ele tá com câncer, né? Só que a pessoa falar que a pessoa tá com câncer, um câncer na cabeça, um tumor, é algo muito assim. Eu fiquei meio, assim, receoso em falar, mas acabou que eu falei assim, meio baixo. E aí até comentei com meus colegas depois, mas foi algo de muito aprendizado. E é justamente esse aprendizado prático que eu quero trazer para vocês aqui, tá certo? Pois bem, para a gente entender como isso funciona, a gente tem que partir da anatomia, como eu expliquei para vocês, não foi? E para a gente entender a anatomia, a gente tem que partir de quê? Exame de imagem da cabeça é como se você estivesse tirando várias fotos desse exame. E essas fotos, elas são baseadas justamente em quê, galera? Elas são baseadas em cortes anatômicos, que quem está no P1 viu na primeira aula na semana passada, se eu não me engano. E quais são esses cortes? Basicamente, se eu pegar qualquer estrutura, como eu peguei aqui, por exemplo, o encéfalo para vocês, eu posso cortar ela de algumas formas. E esses cortes, eles condizem e eles conversam justamente com algumas estruturas que a gente já conhece, que são justamente quem, galera? As nossas suturas que a gente viu na aula passada. A gente via justamente o seguinte, existia aqui uma sutura coronal e uma sutura sagital. Obrigatoriamente, vai ter que existir um plano coronal. Esse plano coronal vai ser aquele plano que vai cortar, ó, no sentido da sutura coronal. Ou seja, ele corta o indivíduo ou uma estrutura anatômica de um lado para o outro, fatiando essa estrutura anatômica, como por exemplo aqui o nosso crânio, em várias camadas. Então, por exemplo, se eu colocar esse crânio de frente para mim e eu for entrando nele, ó, vou entrando, aí imagina, olha aqui para mim, ó, olha aqui para mim. Eu tiro uma camada, aí já vou para outra. Tiro outra camada, depois já vou para outra. Justamente porque eu fatiei em um plano coronal. Só que essa forma de fatiar, ela pode ser feita também, ó, de acordo com a sutura sagital. Em um plano que a gente chama justamente de quê? De plano sagital, porque faz menção a essa sutura. Beleza, Jorge, eu entendi isso. Só que tem um cuidado, aqui é um adendo para quem está no P1, e isso vai cair na prova de vocês. Não confundam o plano sagital com o plano mediano. Plano mediano é aquele plano, aquele corte que é feito em estrutura anatômica e que divide essa estrutura. Olha aqui a palavra, ó, abre o ouvido aí, se desse para abrir o ouvido, você abre. Que divide uma estrutura em duas metades iguais. Ou seja, eu corto 50% para um lado, 50% para o outro. Já o plano sagital é só um plano que corta, ó, no sentido da sutura sagital, ou seja, de anterior para posterior. Então vai cortando assim, independente de ser exatamente ao meio ou não. Não é exatamente ao meio. Beleza, Jorge. Então perceba, eu a todo momento estou falando em fatias, não estou falando? Então o exame de imagem, ele nada mais é do que você ir andando por essas fatias. Então as máquinas, elas tiram fotos e você vai vendo várias camadas em um programa de computador que serve para isso. Existem inúmeros programas no mercado. Então vocês vão ver o seguinte, se vocês estiverem no ambulatório, você vai receber aquele paciente que chega com o exame impresso, que é algo menos comum. Só que na emergência e no hospital, você vai ter o sistema do hospital lá, e no sistema vai ter os programas de exame de imagem, onde você vai poder se debruçar sobre esses programas de imagem, como por exemplo, ó, eu estou fazendo aqui. Então, antes de eu ir para os exames de imagem, como eu estou mostrando, eu pergunto a vocês se, quando eu mexo aqui o exame de imagem, vocês conseguem ver bem esse exame de imagem. Por favor, me confirmem isso para eu ver aqui no chat. Só para saber se eu posso continuar. Show de bola. Pois vamos lá, Gel. O que é que acontece, galera? Vocês têm que ter ideia em relação a uma coisa principal. Deixa eu voltar aqui para o nosso Atlas. Ó, eu vou falar para vocês a anatomia base das principais estruturas ao nível encefálico que vocês têm que ter ideia, sabe? Só que antes de falar dessas estruturas, eu quero que vocês se liguem em uma coisa. Ó, Jorge, você falou para mim que existem vários planos, não é isso? E eu posso ver esses planos em exames de imagem, que pode se dar de várias formas, não é isso? Pode se dar, ó. Por exemplo, aqui, galera, eu estou fazendo e estou olhando o meu exame de imagem, o meu crânio, em um corte axial. Como é esse corte axial, Jorge? Eu basicamente fiz o seguinte, ó. Peguei esse crânio e fui fatiando ele, ó, no plano que eu não tinha falado ainda, que era justamente o plano axial. Então é como se eu entrasse por baixo desse crânio, ó. Entrei por baixo dele, Jorge, e vou entrar, ó. Vou entrar vendo as fatias. Então esse é o primeiro plano que a gente vê, que é o plano axial. Por que você falou dele primeiro, Jorge? Justamente porque ele é o plano mais importante. É o plano que mais possibilita você ver acidente vascular encefálico. É o plano que mais possibilita você ver alguma anormalidade anatômica em relação àquele paciente. Só que, Jorge, eu também consigo ver, conforme você me falou,
em várias formas de corte, né? Imagina que eu cortei coronalmente esse paciente. Então, o que acontece? Eu vou começar aqui do início. Basicamente, eu estou vendo o que, galera? Aqui, eu estou vendo o rosto do paciente. Aqui está os olhos, aqui está a nossa cavidade nasal, bem aqui a gente tem um osso, que a gente chama justamente de osso maxila, e dentro da maxila, ela é um osso pneumático, e esse osso pneumático, ele causa, basicamente, ele é um espaço aéreo ali dentro do nosso rosto, do nosso crânio. Show de bola? Show de bola, Jorge. Então, o que acontece? Eu não falei para vocês que eu fatio e vou andando? Então, imagina que eu fiz várias fatias. A primeira que pega aqui, ó, o início do rosto. Depois eu vou para uma fatia que é mais profunda. Depois eu vou para outra mais profunda, para outra mais profunda, para outra mais profunda. Isso pode ser feito também no plano sagital, Jorge? Pode sim, ó. Se eu colocar o plano sagital para vocês, vocês vão conseguir ver isso tranquilamente também, ó. Eu vou fazendo, ó, em várias fatias. Eu fui cortando esse encéfalo de lado. Comecei, ó, lá no nosso osso temporal, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. E vou terminar onde, George? Vou terminar no outro osso temporal do outro lado. Ó. Vim de um lado para o outro fazendo os cortes. Beleza, George, eu já entendi isso. Agora, George, qual é o primeiro conceito que eu tenho que tirar dessa sua aula, que eu tenho que levar para a minha vida aqui, que é muito importante? O primeiro conceito, e eu vou pedir para vocês pegarem um caderno agora e anotarem isso que eu vou dizer, é o conceito em relação à lateralidade desse exame. Como assim, George? Ó, vocês têm que ter cuidado, porque o exame de tomografia, que é o que a gente está vendo aqui, é uma tomografia, ele é feito de uma forma muito específica. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui esse exame de imagem. E aí, ó, eu estou apontando a seta, vou colocar aqui numa estrutura para vocês. Por exemplo, ó, essa fissurazinha aqui, ó, que eu vou chamar justamente de fissura silviana ou súculo lateral do cérebro, como a gente vai ver. Essa fissura que eu estou apontando para vocês, vocês acham que é uma fissura que está do lado direito da cabeça ou que está do lado esquerdo da cabeça? Por favor, me fale. É do lado direito ou do lado esquerdo, por favor? Esquerdo. Vamos lá, vamos falando aí para a gente saber. Esquerdo. Todo mundo, o povo tá bom. Por que é esquerdo, galera? Ó, porque a tomografia ela é basicamente o seguinte. Você deita o paciente dentro do tomógrafo, que é essa grande máquina, tá entendendo? E aí o paciente fica assim. Então, o que é que acontece? Você não tá vendo no plano axial, não é isso? Então, ó, eu cortei, imagina que eu tô cortando a cabeça da mulher aqui, ó. Pra. E aí eu venho, galera, ó, e tiro uma foto, ó, daqui de baixo, dos pés dela. Então, imagina que, ó, eu tô entrando lá por baixo do crânio, como a gente tinha mostrado. Então, obrigatoriamente, quando eu vejo o exame de imagem, ó, eu vou ver que esse lado é o direito e esse lado é o esquerdo, de acordo com as fotos que eu estou tirando. Para facilitar, ó, o exame de imagem, sempre o exame de imagem em neuroanatomia, em neuroradiologia, ele vai ser oposto a você. Então, o que acontece? O lado direito é esse e o lado esquerdo é esse, ao contrário do que eu estou vendo. Isso ficou claro para vocês, galera? Para eu continuar, eu preciso saber se isso ficou bem certinho na cabeça de vocês. Qualquer exame de imagem que vocês pegarem, o lado direito sempre vai ser o oposto e o lado esquerdo sempre vai ser o seu oposto. Ficou claro? Show de bola, pois show de bola. Vamos continuar. E aí o que é que acontece? Dentro dessa tomografia, que é o exame mais acessível que a gente vai ter no contexto de emergência, a gente tem que descobrir alguma doença. Só que eu só descubro uma doença se eu descobrir o que é normal, se eu souber como é a anatomia básica, como é a anatomia que não é patológica daquele paciente. E aí, galera, eu vou trazer mastigado para vocês quais são as estruturas anatômicas que eu tenho que saber que vão fazer eu me diferenciar dentro de uma tomografia para eu acertar muitos diagnósticos. Então vamos conversar, vamos começar. A primeira coisa de tudo é vocês entenderem que as principais coisas que eu quero ver na tomografia é o nosso cérebro. Só que, Jorge, eu não vejo só o nosso cérebro, não é isso? Não, você vê muita coisa, galera. Inclusive, você vê aqui, ó, por exemplo, o osso. O primeiro conceito que vocês têm que ter é o seguinte. Tomografia, ele é um exame baseado em raio-x. Então, o raio-x, ele incide sobre a estrutura e, de acordo com a densidade, pense assim, de acordo com o peso daquela estrutura, esse raio-x ele vai projetar uma imagem de uma forma. Então, o que acontece? Quanto mais densa é alguma coisa, mais branca ela vai ficar na tomografia. Então, o que acontece? O osso, ele é muito denso. Então, o que eu vejo aqui, ó, arrodeando todo o tecido encefálico, que é esse mais escuro, é justamente que a nossa calota craniana que a gente viu na aula passada. Então, quanto mais denso for, mais branco vai ser. E quanto menos denso for, mais preto vai ser. Então, lembram que eu falei
que dentro do nosso nariz, dentro da nossa maxila, existe um osso pneumático que é composto por ar? Ó, tudo isso aqui está sendo preenchido por ar. Então o ar ele fica preto, justamente porque ele não tem densidade. Ar não tem densidade. E aí, ó, são duas linhas, dois extremos. O muito denso, o branco, o osso. O pouco denso, o ar, o preto. E no meio deles, a gente tem partes moles, que a gente chama em radiologia. Partes moles é qualquer tecido, qualquer órgão. Então, você vai ver que o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele vai ter uma cor acinzentada, que fica entre o muito denso e o pouco denso. E o que quer dizer muito denso em tomografia, galera? Pega o seu papel e anota aí. Quando uma coisa é branca, a gente chama em tomografia de hiperdensa. Obrigatoriamente, quando uma coisa é preta, ela vai ser o quê? Hipodensa. E o que está no meio vai ser considerado isodenso. Pronto, peguei a nomenclatura, Jorge. Então, se na tomografia eu vejo tanto o encéfalo, como vejo essas regiões, e vejo também o osso, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o quê? O principal erro de um médico quando ele pede uma tomografia. Por mais que você esteja investigando alguma coisa que você suspeite que seja dentro da cabeça, a gente tem que aproveitar a tomografia para ver se não existe outro problema para aquele paciente. Por exemplo, ó, quando você pegar no sistema do hospital, você vai começar da seguinte forma. Ó. Você vai começar olhando de baixo. Como assim olhando de baixo, ó? Justamente daquele jeito que eu falei para vocês aqui. Ó. Eu vou basicamente tirar uma foto ó, da parte de baixo aqui do nosso crânio. Então, eu vou começar mais ou menos ó, vendo essas estruturas. Depois vou subindo para essas, depois vou subindo até o nosso encéfalo. Então, aqui, ó, no exame de imagem, você vai ver justamente o seguinte. Assim que você está lá embaixo e você vai subindo, aqui, ó, estamos lá embaixo. Aqui é o pescoço, basicamente. Oh, perdão, estava totalmente ao contrário. Aqui é o pescoço, ó. Então, o que acontece? Ó? Vai subindo, vai subindo. Vai subindo e vai surgindo quem? A nossa cavidade nasal e, consequentemente, quem, galera? Justamente aqui, ó, o seio, que a gente chama de seio maxilar, que são essas duas bolonas aqui, ó, ao nível da maxila. E o que acontece? Imagina que você pega uma paciente que se refere a uma dor de cabeça intensa, ela teve, por exemplo, algum episódio de vômito, ela não está conseguindo dormir à noite, por exemplo. Vocês vão ver lá na neurologia. Um paciente que acorda de madrugada com dor de cabeça, isso não é normal. Isso é um critério que já diz para a gente ficar alerta que ele tem uma malignidade ali dentro da cabeça, algum tumor. Se o paciente está tendo cefaleia com vômitos, só que tenham cuidado que quem tem enxaqueca também pode ter isso, então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente pode confundir. Muitas vezes a paciente ela pode estar com uma dor muito grande na cabeça e essa dor ela ser o quê? Uma sinusite. Justamente porque aquele buraco dentro do osso maxilar, ele é um seio da face, um seio paranasal que a gente chama. Então, quando você tem uma infecção, uma inflamação desse seio, isso causa uma dor tremenda aqui ao nível da face e ao nível da cabeça. Então, eu tenho que saber investigar outras coisas. Por exemplo, eu tenho que saber investigar o osso também, olhar como está a estrutura óssea e por aí vai. Pois bem, George, deixe de falar disso e venha para o que importa, que é para neuro, que é justamente para o encéfalo. Então, quais são, galera, as estruturas anatômicas que eu falei para vocês que vocês precisam dominar para se saírem bem e dominar qualquer exame de imagem? São justamente quais? É muito fácil, galera. Perceba, o nosso cérebro ele é composto por giros, que são as estruturas carnosas que a gente está vendo aqui, que eu marquei em azul, e por sulcos, que são justamente as depressões que estão entre as estruturas carnosas. Entenda basicamente que os sulcos, eles se repetem, alguns sulcos se repetem na maioria da população. Então, por exemplo, o mesmo sulco que eu posso ter aqui, provavelmente, não sei se Yasmin, minha conterrânea lá de Rússia, está aí, provavelmente Yasmin vai ter também esse sulco. Então, o que acontece? São justamente essas estruturas que mais se repetem na cabeça das pessoas que vão ser os pontos de referência para a gente dentro dos exames de neuroimagem. Então, quais são essas estruturas? Perceba, galera, que um hemisfério cerebral, ele não é totalmente ligado ao outro. Ó. Existe um buraco entre eles. Eles só são ligados ó, lá dentro por uma estrutura que eu vou chamar justamente de quê? De corpo caloso, que não importa para vocês nesse momento. Eu falei isso para mostrar para vocês que existe uma grande fissura ó, que está entre os hemisférios. Obrigatoriamente, ela vai ser chamada de fissura interhemisférica. Beleza, George. Outra fissura que chama a atenção é justamente uma grande fissura que está na região lateral do nosso encéfalo, que eu vou chamar justamente de fissura o quê? Lateral ou fissura de Sylvius, fissura silviana. A galera quer acabar com os epônimos, mas essa é uma fissura que dificilmente vão conseguir acabar, porque na neurologia só chamam de Sylvius, então não tem para onde. Beleza, George. E aí, ó, além da fissura interhemisférica e da fissura silviana, eu quero que vocês entendam que
existe uma fissura que se repete muito na população. E essa fissura, que na verdade não é uma fissura, ela não é tão aprofundada, então a gente chama ela de sulco. Ele é um sulco que está na região central aqui do nosso encéfalo. Então ele vai ser chamado de quê? Ó? Olha aqui para o meu mouse, de sulco central. E aí, galera, delimitar a anatomia é muito fácil, sabe? O que é que os anatomistas pensaram? O sulco que está antes, ou perdão, o giro que está antes do sulco central, ele está pré esse sulco. Então, esse giro aqui, ele vai ser chamado de giro pré-central. Logo, o giro que está após, ele vai ser chamado de giro pós-central. Esse giro pré-central, galera, ele é a área do nosso encéfalo que concentra basicamente toda a atividade motora. Então, para eu gesticular aqui durante a aula, lá do meu giro pré-central, está saindo informação para fazer eu mexer a mão. Assim como toda a sensibilidade que eu estou tendo quando eu pego no mouse, por exemplo, ela é uma sensibilidade e uma informação que sobe e que é processada aonde? Nesse giro pós-central, que é justamente a grande área de sensibilidade. Então, o nosso encéfalo, galera, ele é dividido em grandes áreas. De acordo com um mapa, que é uma bosta, vou falar para vocês, não serve de nada para vocês aprenderem a anatomia, porque ele é muito complexo, que é chamado de mapa de Brodmann. Basicamente, você está decorando números. Mas aí o que acontece, galera? Existem áreas, uma área motora, uma área sensitiva, bem aqui tem a área da sua visão, você só enxerga porque tem uma área aqui, e por aí vai. São essas estruturas que eu acabei de falar para vocês, galera, justamente essa fissura chamada de fissura silviana, esse sulco, esse giro e esse giro que vão chamar a atenção para a gente. Georgia, esse sulcozinho que está aqui, ó, antes do giro pré-central, ele vai ser chamado de quê? De sulco pré-central. E o sulco que está aqui após, ó, o giro pós-central, ele vai ser chamado de quê? De sulco pós-central. Eu só preciso saber isso, George, para eu entender como funciona um exame de imagem. Basicamente é isso que você precisa saber. E como é que isso funciona? Pois vamos ver na prática. Vamos embora, né? Vamos lá, galera. Vou colocar aqui para vocês um novo exame de imagem. Vamos voltar aqui para TC. Enquanto tá carregando aqui, eu já vou bebendo uma aguinha aqui, minha garganta não é de ferro. E vocês aí, tomam um golinho de café, prepara o cafezinho aí. Jorge, tá mudo. Jorge, Tá tá sem mudo. áudio, tá sem áudio. Jorge,
E aí, pessoal, estão me escutando agora? Tá travando só um pouquinho, mas sim. Me digam aí, faz quanto tempo que eu tô falando aqui? Feita Uns bestagem. 5 minutos. Prejuízo, Giovanni. Ó, vamos lá, galera. O que é que acontece? Desde que começou a tecer. Jesus amado, Lucas. O segundo site. Vamos lá, pelo menos serviu para vocês aí dar uma olhadinha no WhatsApp, né, e tudo mais. Vamos embora, vamos embora. Vamos com calma. Vamos lá. O que é que acontece? Eu vou mostrar de novo para vocês. Quer dizer, então, por favor, alguém me responda aí no WhatsApp, por favor. Se eu parei nesse ponto aqui, ó, na verdade no outro site, esse daqui, né, ó. Se eu parei nesse ponto aqui, eu tava aqui, ó, na base do crânio. Falem aí pelo áudio para mim, por favor. E aí, eu parei aqui, galera? George, Oi. a última coisa que tu falou foi pra gente tomar um café. Para tomar o café. Ah, então foi bem no início mesmo. Então quer dizer que vocês não... Vocês pegaram toda essa anatomia aqui, né? Quando eu botei essa imagem aqui para vocês, ó. Peraí. Pronto. George, foi quando tu falou de estruturas anatômicas. Aí quando tu terminou o giro pós-central que tu ia mostrar de novo, aí parou o áudio. Quando tu Pronto, trocou de imagem, eu acho. Então quando eu Foi falei aqui... que tu disse assim, peraí, enquanto tá carregando, vou tomar uma água, vocês tomam um café. Foi isso. Entendi. Então vocês viram todas essas estruturas anatômicas, então, né? Foi, a gente viu. Viu. Então a gente parou lá mesmo. Vamos lá do início. Já estou aqui, vou aproveitar para explicar para vocês o que eu comecei a explicar naquela hora. É justamente o seguinte, galera. Ó, quando eu pegar uma tomografia, sempre lembrem, a gente tá vendo imagens, sabe? E aí o que é que acontece, galera? Eu tenho que imaginar que eu vou subindo de baixo para cima, entendeu? Então a primeira coisa que eu preciso ver e que eu espero ver na minha tomografia é a base do crânio, tá certo? Beleza, Jorge. E você me disse ontem que esse lobozinho, ó, que é chamado de lobo frontal, ele vai estar apoiado na base desse crânio, em uma fossa que eu chamo de fossa craniana anterior. Na fossa craniana média, George, existe outro lobo que fica apoiado, que é justamente quem, galera? Ó, esse lobozinho, que a gente chama de lobo temporal. Beleza, então pensem comigo, galera. Ó, automaticamente, quando eu vou subindo na minha tomografia, o que é que eu espero? Eu espero ver ossos na base do crânio, e assim que eu começar a ver densidade de partes moles, ou seja, algo isodenso, tecido cerebral, eu já sei que eu vou ver o lobo frontal na frente, o lobo temporal dos lados, e mais para trás eu vejo essa grande estrutura que eu estou apresentando para vocês, que é o cérebro pequeno, também chamado de cerebelo. Peraí, George, então me mostra na imagem para eu entender isso. Ó, eu estou bem na base do crânio. Aqui está justamente o nosso seio maxilar. Show de bola, George. Então tudo isso que eu estou vendo branco é osso. É justamente quem? É justamente a base do crânio. Vocês concordam? Concordo, Jorge. E aí vamos começar a subir. Ó. Perceba que aqui atrás eu já estou começando a ver densidade de partes moles. O que eu estou vendo aqui atrás é justamente quem? O nosso cerebelo. Vocês concordam? Concordo. Eita, Jorge, então tá faltando o quê? Tá faltando surgir bem aqui na frente os lobos frontais e aqui dos lados, quem? Os nossos lobos temporais. Pois vamos continuar aqui para vocês verem. Vamos continuar. Ó, vai se ligando. Tá começando a surgir aqui na frente, ó. O osso tá desaparecendo, ó, e tá começando a surgir na frente. Então, obrigatoriamente, aqui eu já vejo quem? Eu vejo justamente o nosso lobo frontal. E dos lados, eu vou ver basicamente o nosso lobo temporal. Então, gente, se no exame de imagem você tá subindo de baixo para cima, após o lobo temporal, eu espero ver quem? Eu espero ver quando eu descer mais na minha tomografia, bem aqui, ó, o nosso lobo parietal e no final o lobo occipital. Então entenda, qual é a sacada para você ver? Como é que eu sei na altura que eu tô, qual é o lobo que eu tô, Jorge? A sacada é o seguinte, se você tiver, galera, lá no hospital, você vai pegar o sistema e vai subir, ó. Quando você subir e desaparecer osso,
osso, eu vejo lobo frontal e vejo lobo temporal. Se eu subir mais, aí eu vejo parietal e occipital aqui em cima. E continuo vendo o frontal. Só que quando você pegar o papel impresso, galera, vocês têm que se ligar a uma coisa. Ó. Dá pra gente saber qual é a altura do encéfalo e obrigatoriamente saber qual lobo a gente tá falando através de um carinha que tá aqui no meio, que a gente vai denominar de tronco encefálico. Quem é esse carinha, George? Vou até colocar aqui, ó, nessa outra imagem para vocês verem melhor. O tronco encefálico, galera, ele é justamente uma estrutura que é composta por quê? Ela é composta por uma estrutura que eu vou chamar de bulbo, tá certo? Ó, que é essa regiãozinha mais abaixo, aqui, ó. O bulbo é a região mais inferior do tronco. A região mais superior é essa azulzinha aqui, ó, que eu chamo de mesencéfalo. O tronco encefálico, por que ele é chamado de tronco? Porque o nosso cérebro, ele fica como se fosse, ó, os galhos de uma árvore e aqui é o tronco. E ele tem 3 partes, o bulbo, o mesencéfalo. E tudo que une uma coisa à outra é uma ponte. Vocês concordam? Então, essa terceira parte aqui, ela é a ponte. Então, vamos ver. Bulbo, ponte e mesencéfalo. Então, entenda, galera. Ó, se eu olhar para a parte do meu tronco encefálico, eu vou saber qual é a região onde eu estou. Por exemplo, se eu ver o bulbo no exame de imagem, eu estou mais ou menos na altura do cerebelo, tá certo? Então, eu não vou ver muito tecido encefálico ao nível do bulbo. Mas quando eu subo para a ponte, eu espero ver lateralmente quem? Os nossos lobos temporais e superiormente o início do lobo frontal. Já quando eu venho para o mesencéfalo, galera, eu não vejo mais lobo temporal, não. Eu só vou ver o quê? O lobo frontal e o lobo que está do lado, que é justamente o lobo parietal. E mais posteriormente, o nosso lobo occipital. Eita, Jorge, ficou muito claro para mim. Agora me ensine no exame de imagem a eu ver justamente isso que você está me falando. Vou ensinar agora. Vamos lá. A gente está onde aqui, galera? Ó, a gente está no osso. Vocês concordam? E aí a gente vai subindo, ó. Vai subindo, vai subindo. Ainda tem osso, ainda tem osso, ainda tem osso. E aí o que acontece? Aqui o osso, ele começa a desaparecer. Vocês concordam? E aí, ó, justamente no limite do osso, a gente vai ver a primeira parte do tronco encefálico. Jorge, por que o tronco encefálico está mesmo aqui no meio? O tronco encefálico fica mesmo no meiozinho, galera. Onde passa justamente onde está o grande forame do crânio, que a gente chama de forame magno. Show de bola? Então, ó, a primeira estrutura que eu vejo é o bulbo. E aí, quando eu ando mais um pouquinho, galera, eu começo a ver quem? A minha ponte. Como é que eu mato que eu estou vendo a ponte, George? Você vai matar que você está vendo a ponte justamente pelo quê? Ó? Aqui eu tenho o bulbo. A partir daqui eu já começo com a ponte, ó, porque eu já começo a ver bem aqui, ó, um pouquinho de lobo frontal e um pouquinho de lobo temporal. Então, o que acontece? Para eu saber que eu estou na altura da ponte, eu tenho que ver, ó, um buraco atrás desse tronco encefálico. E esse buraco, ele é justamente chamado de quarto ventrículo. O buraco, ele fica justamente entre quem, galera? Ele fica entre o cerebelo e o tronco encefálico, ó, que fica mais ou menos assim, ó. Então, esse buraco, ele fica mais ou menos aqui, ó, atrás da ponte, ó. Fica mais ou menos aqui. Show de bola, Jorge. Então, se eu sei que na ponte ela tá mais ou menos à altura do lobo temporal e do lobo frontal, eu posso falar basicamente que aqui é lobo frontal e que aqui é lobo temporal. E aí, galera, quando você for andando mais, ó, andando mais, e o tronco encefálico, ele virar o Mickey Mouse aqui para vocês, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo, ó, mostrar aqui para vocês direitinho. Você vai ver que você chegou aonde? No mesencéfalo. Justamente porque o mesencéfalo ele tem esse formato bonitinho. Cheguei no mesencéfalo, galera, eu tenho que pensar que eu tô no final do lobo temporal para dar início a quem? Para dar início ao nosso lobo, que a gente vai chamar justamente de lobo parietal. Show de bola, galera? Show de bola, Jorge. Entendi demais isso que você está me dizendo. Então, o que acontece? Vamos agora para a tomografia para a gente ver justamente o que mais importa. E o que é que mais importa aqui para a gente, galera? O que mais vai importar para a gente é justamente aquelas estruturas que eu falei para vocês. Percebam, galera, ó, que bem aqui na tomografia eu consigo ver um pequeno traçado aqui, ó, tanto aqui como aqui, que é justamente a nossa fissura interhemisférica. Beleza, já vi a primeira estrutura. Mas, George, se você ensinou para mim, ó, que mais ou menos, ó, a esse nível aqui, no nível do tronco, começa a surgir o lobo temporal, quando eu começar a subir no lobo temporal, eu espero encontrar quem, ó? Então imagina que a imagem ela vai passando, ó. Olha aqui para o meu mouse, vai passando por aqui,
por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. No final do lobo temporal, eu espero encontrar quem? A fissura de Silvius, o sulco lateral do cérebro, também chamado. Show de bola? Então, o que acontece? Ó? Quando eu venho para cá, vocês vão justamente ver isso. Ó. O que acontece? Ó? Bem aqui, a gente tem o quê? A gente tem a ponte. Então, eu espero que aqui eu tenha um lobo temporal. Vamos subir no lobo temporal. Estamos vendo aqui ele. Ó. Aí já está começando quem, galera? Está começando o nosso mesencéfalo. Vocês conseguem ver? Então, ó, logo após o mesencéfalo surgir e o lobo temporal desaparecer, eu espero encontrar dos lados, ó, uma pequena regiãozinha escura, que eu vou chamar justamente de quê? De fissura lateral do cérebro. Pois beleza, Jorge. Então eu sei que existe uma fissura lateral do cérebro, que eu consigo ver bem melhor agora, ó, quando eu aprofundo mais um pouquinho, quando eu vou subindo mais, ó. Vocês continuam vendo ela aqui, ó. E eu vejo uma fissura interhemisférica, não é isso? É isso. São as duas primeiras que vocês têm que saber. Mas, Jorge, e aquele sulco central? Quando é que eu vou ver o infeliz do sulco central? Ó, você vai ver esse sulco central, eu vou trazer para essa outra imagem para mostrar melhor para vocês. Ó. Eu vou expandir ela aqui e vou marcar com cores para ficar bem fácil de vocês evidenciarem isso. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou ver as regiões anatômicas. Opa, peraí. Ó. O que é que acontece? Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente tava aqui, ó, no osso. Então, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Subir, 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 subir. Comecei a ver aqui, ó, na região mais lateral, a nossa fissura de Silvius. Olha o Mickey Mouse aqui de novo, ó, a ponte. Beleza, Jorge, estou vendo a fissura de Silvius. Vou continuando. Olha como ela aprofundou, galera, como tá bonitinho essa tomografia aqui, ó. Aprofundou ainda mais, ó, o tronco encefálico começou a desaparecer. Então, começa a esperar que essa fissura de Silvius, ela desapareça. Quando ela começar a desaparecer, eu vou começar a entrar em qual lobo? Eu entro no meu lobo temporal, no meu lobo parietal, e eu continuo vendo o meu lobo frontal. Lá no lobo parietal e no lobo frontal estão aquelas estruturas que eu falei, que é justamente o giro pré-central, está no lobo frontal, e o giro pós-central, que está no lobo parietal. Show de bola, Jorge, entendi isso. Então, eu tenho que procurar aqui, ó, um sulco que se destaque para ser o nosso sulco central. Vocês concordam? Então, a gente vai andando, galera. Vai andando, vai andando, vai andando. E onde é que vai estar o danado do sulco central para você me mostrar aqui, Jorge? Ó, vamos lá. O sulco central, galera, ele vai estar localizado, ó, mais ou menos... Eu sei que ele tem que estar bem alto, não é isso, Jorge? Isso. Então, ó, eu tenho que tender a ir lá, ó, para o final do nosso encéfalo. Eu estou passando aqui, ó, pelo nosso terceiro ventrículo, que é justamente aquele buraco que eu falei que tem no meio do encéfalo na aula passada, onde a gente fazia a ventriculostomia, como a gente viu. E aí, ó, passei do terceiro ventrículo, aí eu espero ver o sulco central, porque eu já vou estar numa altura bem alta, tá entendendo? E aí, ó, logo ele começa a aparecer aqui pra gente. Show de bola? Então eu vou começar a evidenciar, ó, um sulco bem grande aqui nessa região onde eu estou passando o mouse, que é justamente o nosso sulco central. O que vai estar, galera, antes do sulco central, ele vai ser o giro pré-central. O que vai estar depois do nosso sulco central vai ser o giro pós-central. Então esse pequeno giro aqui, ó, está sendo delimitado aqui, ó, é o giro pré-central. O que vai estar atrás do sulco central é o giro pós-central. Ah, George, então aqui, ó, antes do giro pré-central, a gente tem aquele sulco, não é isso? O sulco pré-central. E depois do giro pós-central, a gente tem aquele sulco, não é isso? Que é o sulco pós-central. É isso. Por que que eu quero que vocês evidenciem isso, galera? Justamente porque essas regiões, elas são muito acometidas por processos de AVC. Justamente porque lá na frente vocês vão aprender que as artérias, elas irrigam algumas áreas em específicos do nosso crânio, do nosso encéfalo, tá certo? Então, você dominar essas estruturas faz toda a diferença. E aí, George, por que você trouxe toda essa anatomia para mim dentro do nosso crânio, ou dentro da nossa tomografia? Justamente porque a tomografia ela é um exame de imagem considerado ruim para ver a anatomia. Se vocês aprendem a anatomia dentro da tomografia, facilmente vocês vão aprender a anatomia aonde? A anatomia na ressonância. A ressonância ela vem para descer o cacete. É o exame de imagem mais propício e mais perfeito do ponto de vista para ver a anatomia.
Ah, Gel, isso aí que você pode me dar, eu nunca vi ressonância de crânio e eu digo para você onde é que está o sulco central, por exemplo. Fica muito fácil. Se eu estou aqui na base, ó, no Mickey Mouse para vocês, ó, e eu vou subindo, quando eu subir, ó, eu vejo bem aqui facilmente quem? Ó, o sulco central, um giro aqui, que a gente vai chamar de giro, o quê? Pós-central, um giro pré-central, um sulco pré-central. Fica muito fácil. Galera, só que tem um porém. A ressonância ela não tem amplo acesso, ela não é disponibilizada de uma forma fácil. E aí, galera, o primeiro ponto que eu quero que vocês saiam sabendo dessa aula é o seguinte. Eu tenho que, quando eu pegar um exame de imagem, saber diferenciar o que é tomografia do que é ressonância. E como é que eu sei fazer isso, galera? Eu costumo dizer que dominar a neuroimagem, dominar a ressonância, é você dominar 3 passos, onde 2 desses passos, os 2 primeiros passos, são justamente 2 diferenciações e o último é uma decisão. A primeira diferenciação que vocês têm que saber é o que é tomografia e o que é ressonância. Como eu diferencio uma da outra? Ó, eu vou te dizer como que a galera faz. Vou te dizer como a galera faz errado, como eu considero, para te dizer como é que acontece da forma correta. O que é que eles fazem, George? Ó, eles fazem basicamente o seguinte. Eles pegam aqui justamente a tomografia e vê o seguinte. Ó, eu sei que é tomografia porque o osso ele é muito branco. Quando eu venho para ressonância, o osso não é tão branco assim, ó, como vocês podem ver aqui. Show de bola, ó. Ó, o osso não é tão branco assim. Isso pode ser uma forma de diferenciar. Só que, galera, o osso continua sendo branco. Aí pensa você numa emergência, você tem a necessidade de olhar aquele exame de uma forma rápida e você vai tentar diferenciar pelo branco? Não, justamente porque você pode se confundir em relação ao osso. Então, qual é a saída aqui para você identificar isso, galera? A ressonância, ele é um exame que não costuma pegar bem regiões de gordura, tá entendendo? Enquanto que a tomografia, ela pega bem regiões de gordura. Então, se eu trouxer a tomografia para vocês aqui, ó, e eu pedir para vocês lembrarem o que está após o osso, que é justamente o nosso couro cabeludo, a gente lembrava que lá na segunda camada existia um tecido subcutâneo, que é gordura. Então, o que acontece? Na tomografia, por fora do osso, eu vou ver uma pequena linhazinha, que é justamente o tecido subcutâneo. Já quando eu venho para ressonância, galera, eu não tenho como ver esse tecido subcutâneo. Eu não vou ver uma linhazinha por fora da ressonância. Então, isso no começo, para você não se confundir, você vai pela gordura, você vai pelo tecido subcutâneo. Só que com o tempo, você bate o olho, você sabe o que é uma tomografia, e você bate o olho, você sabe o que é uma ressonância. Pois bem, Jorge, você matou para mim qual é a primeira diferenciação que eu tenho que fazer para vocês. Não é isso? É isso, Jorge. Pronto, entendi a primeira diferença. Qual é a segunda diferenciação que eu tenho que fazer e que eu tenho que dominar? É justamente entender quais são os tipos de ressonância que existem. Como assim? Primeiro de tudo, para a gente começar, a gente tinha visto o seguinte. Tudo que era branco em tomografia, ele era chamado de hiperdenso, né? Ele tinha uma hiperdensidade. Enquanto tudo que era preto era hipodenso. E tudo que estava no meio era isodenso. Na ressonância, você não capta densidade. Então, você não pode usar o termo densidade. A ressonância é um exame que faz assim, galera. O nosso corpo, ele é totalmente composto por átomos de hidrogênio, sabe? E esses átomos de hidrogênio, eles são totalmente desorganizados. E aí, o que acontece? A ressonância, a máquina de ressonância, ela pega, joga uma bomba de prótons, joga uma bomba de magnetismo a um nível de qualquer estrutura cerebral, e essa bomba faz com que os átomos de hidrogênio eles se reorganizem. E aí, quando eles são reorganizados, a máquina entende aquilo, a inteligência artificial entende aquilo e joga a imagem para mim. Show de bola? Então, perceba, tudo isso não é baseado em densidade, mas é baseado em uma coisa que a gente chama de sinais. Então, quando eu tiver uma estrutura branca, uma estrutura branca na ressonância, anota aí. A gente vai dizer que aquela estrutura ela é o quê? Hipersinal. Ela tem um hipersinal. Enquanto que, quando eu tiver uma região escura, eu vou dizer que aquela estrutura ela vai ser justamente uma estrutura de quê? De hipossinal. E a estrutura que está entre os dois, assim sentados, é isossinal. Beleza, Jorge, eu entendi demais isso. Então, eu já sei dominar os termos técnicos em relação à nossa
tomografia, ou a nossa ressonância, não é isso? Só que onde está a grande questão, galera? A ressonância, ela é um método tão perfeito que ele dá vários tipos de visualizações para mim. Por exemplo, ó, a gente está vendo aqui uma visualização, não é isso? Do nada, eu posso pegar, ó, e trazer essa visualização para vocês. Olha como já está diferente aqui. E depois, eu já posso trazer, ó, uma diferenciação mais diferentes ainda. Show de bola? Essas diferenciações, elas vão ser justamente as sequências que eu trouxe para vocês. Então, entenda. Na ressonância magnética, vão existir 5 sequências. Só que eu quero e eu garanto para vocês que, se vocês tiverem um foco a partir de agora, vocês vão sair dominando com certeza as 3 sequências. E eu ainda trago a possibilidade de vocês dominarem mais 2. Pois essas 5 são as 5 sequências que vocês vão ter que dominar na prática clínica. Existem muitas outras, mas não importam para vocês. Então, o que eu quero de vocês agora? Eu vou parar para dar uma olhadinha no chat, ver se vocês têm alguma dúvida, têm alguma necessidade. E o que eu quero de vocês é o seguinte: atenção nesses próximos 5 minutos, que esse é o nosso ápice da aula. Show de bola? Tem alguma dúvida, galera? Se não tiver nenhuma dúvida, eu quero que vocês digam aí para mim que tá tudo ok e que a gente pode prosseguir. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Vamos prestar atenção? Então pega o papel e a caneta e foca agora aqui. Deixa o celular de lado, coloca o fone de ouvido e vamos embora junto comigo para vocês entenderem uma coisa. O que é que acontece, galera? Eu sempre gosto de começar pelo erro. Como assim, Jorge? Eu gosto de começar falando o que a galera pensa. Ó, quais são as sequências que existem? Existe a sequência que a gente chama de T1, tá certo? A sequência que a gente chama de T2, a sequência que a gente chama de DP, ou flare, tá certo? Existem outras 2 que a gente chama de difusão e outra de contradifusão. O que é que acontece? Vamos começar nas 3 que eu garanto que vocês vão aprender aqui. O que é que a galera faz, George? Essas sequências, galera, elas existem justamente para priorizar alguma coisa. Uma delas é boa para ver a anatomia do encéfalo, só que ela não detecta alguma patologia que esteja ali dentro, enquanto que outra, ela é ruim para ver a anatomia do encéfalo, só que ela é muito boa para ver patologia, e existe outra que aperfeiçoa alguma das outras sequências. Isso basicamente é a diferença entre T2, T1 e flare, tá certo? Como assim, Jorge? Vamos lá, o que a galera faz? Ó, Jorge, o que eu faço para decorar qual é a sequência T1? Eu faço para decorar assim, ó. Na sequência T1, o que está dentro dos ventrículos, que é justamente o líquido cerebroespinal, ele é preto. Enquanto que o que está no T2, o líquido ele fica com hipersinal, ele fica totalmente branco. Beleza. Inicialmente, vocês podem entender assim, fica fácil entender assim. Mas o problema é quando eu chego nessa sequência aqui, que é justamente o flare. E é, de longe, dessas 3 sequências, a melhor sequência que tem. Por quê, galera? Porque o flare, se vocês forem ver, é que nessa imagem aqui ficou ruim para vocês visualizarem, mas eu vou trazer outra aqui para vocês. Por exemplo, o flare, galera, ele não traz, ó, nessa aqui mesmo vai dar certo. Ele não traz, por exemplo, ó, o líquor esbranquiçado, totalmente esbranquiçado. Ele traz um pouquinho branco? Traz, mas não traz daquele nível de que eu bato o olho, olhando um monte de imagem, e eu sei, tá certo? E aí o que acontece? Isso já começa a confundir a galera. Então, para não confundir, para não decorar que T1 é justamente quando o líquor está apagado, T2 é quando o líquor está aceso, e para principalmente eu não confundir com o flare, eu saber delimitar o flare, eu quero que vocês voltem à anatomia. Como assim voltar à anatomia? Entendam que a anatomia é a base de tudo, galera. E aí pensem comigo. O que é isso aqui, Jorge? São cortes axiais. Só que são cortes de um humano, ou seja, de um cadáver pós-morte. E aí, quando eu faço esse corte, eu automaticamente vejo o seguinte: o meu encéfalo, ele tem uma região branca na parte de dentro, ó, e as regiões de extremidades, ó, onde eu estou passando meu mouse, elas são as regiões acinzentadas. A região de fora, acinzentada, a gente vai chamar justamente de córtex. Enquanto que a região de dentro, a gente vai chamar de centro branco medular. Mas não importa. Decore só o nome córtex. Para entender isso, por que uma é acinzentada e a outra é branca, a gente tem que voltar à base da fisiologia. Por isso que quem me pergunta lá nas caixinhas no Instagram, eu digo, ó, P1, P2, P3 e P4 é você aprender fisiologia e anatomia.
Por quê? Quando eu penso em sistema nervoso, eu penso automaticamente que um sistema começa lá naquelas fases a partir de uma célula. E a célula do sistema nervoso é justamente quem, galera? O nosso neurônio. Beleza, Jorge, entendi isso. O neurônio ele é composto por quais partes, galera? Vocês lembram? Lembram lá do ensino médio. Uma pequena parte que vai ser justamente o corpo celular, o axônio e os dendritos. Os dendritos não importam aqui pra gente. O que vai importar são justamente os axônios e os corpos celulares. O nosso encéfalo, galera, ele faz o seguinte. O nosso encéfalo são milhares de neurônios. E aí, qual foi a sacada do nosso encéfalo? Nós vamos fazer o seguinte. No meio, a gente vai deixar os axônios dos neurônios. E esses axônios, eles vão se prolongar até chegar lá na região de maior extremidades com o seu corpo celular. Então, entenda que o córtex, ele é acinzentado porque ele é composto por corpo celular. Enquanto que a parte de dentro ela é branca porque é composta por axônio. Mas, Jorge, que se lasque isso. O que é que tem a ver ser branco e ser preto? O axônio, galera, ele é revestido por bainha de mielina. E bainha de mielina, ela é rica em oligodendrócitos, que é uma célula específica do sistema nervoso, que é basicamente gordura. Então, a bainha de mielina ela é feita de gordura, tá certo? E gordura deixa os nossos sistemas assim, do corpo basicamente esbranquiçados. Então, como no meio eu tenho basicamente axônio, na extremidade eu tenho corpo celular. E o corpo celular não tem gordura. Então, a extremidade ela vai ser acinzentada. Beleza, George, eu entendi isso. Outra questão. Sempre vocês vão escutar em neuroanatomia o seguinte. Qualquer informação ela é processada pelo córtex cerebral. Justamente porque a única parte do neurônio capaz de processar, de decidir movimentar um braço, de decidir falar, de decidir movimentar o olho, é justamente o corpo celular. Então, a única parte que presta, assim, do ponto de vista funcional, é o nosso córtex. Eu preciso que vocês tenham entendido essa anatomia básica para a gente chegar aonde? Para a gente chegar justamente na neuroimagem. Por quê? Em vez de ficar vendo o líquor, galera, a gente vai olhar o seguinte. A sequência T1, ela foi a sequência que veio o quê? Ela veio primeiro. Então, é uma sequência que é baseada na anatomia. Então, se T1 veio primeiro, ela vai ser igual como é no nosso corpo. Então, como é que eu mato para isso? Eu vi uma ressonância magnética, onde a parte de dentro é branca e as extremidades, ou seja, o córtex é preto, assim como é no ser humano vivo, ou então no cadáver pós-morte, eu sei que eu estou falando de T1, porque o T1 foi a que veio primeiro, assim como o nosso corpo. Beleza, Jorge, entendi isso. Show de bola. O que é que acontece? Quando eu venho para o T2, eu não vou olhar se o líquor é brilhoso. Que se foda o líquor aí pra gente, galera. O que eu quero que vocês vejam é justamente o seguinte. O T2 é uma sequência inversa ao T1. Então, se o T1, que é o que veio primeiro, é igual ao tecido cerebral do vivo, onde é branco dentro e preto fora, eu espero que se o T2 é inverso, em vez de ter branco dentro, eu espero ter o quê, galera? Eu espero ter preto dentro. Enquanto que o córtex, ele já vai ser mais o quê? Mais esbranquiçado. Ah, Jorge, então ficou muito fácil para mim. Eu bati o olho em uma ressonância e vi que a parte de dentro é branca e a extremidade preta, assim como é no corpo, eu estou no T1. Se eu vi que a parte de dentro é preta e a região de fora ela é branca, eu sei que eu estou no T2. Se você entendeu, responda para mim aí, botando T1 ou T2. Qual foi a das duas que você achou mais bonita? Eu já vou entender que você entendeu. Bote aí ou T1 ou T2 aqui no chat para saber se eu posso continuar para finalizar essa aula nos últimos 50 minutos da aula. Gente, eu acho o T2 tão mais bonito que o T1. Vocês acham o T1 mais bonito? Mas para eu que estou dando aqui uma aula basicamente de anatomia, o T1 é mais bonito. Vocês vão entender isso já, daqui a 5 minutos no finalzinho da aula. Por quê? Jorge, já matei T1 e T2. Agora a gente vai vir aqui para o flare, não é isso? Vamos vir para o flare. Por que estudar dessa forma que eu falei fica muito mais fácil para você desvendar o flare? Primeiro, ó, eu quero que vocês façam o seguinte. Pega o seu dedo aí, se você tiver no computador, pega a mão. Se você tiver no celular, pega o dedo. E você vai vir aqui onde está o meu mouse, ó, e vai cobrir essa região aqui, ó, que é onde está o líquor. Então, cubra com uma mão, olha aqui, ó, cubra com uma mão o T2 e cubra o líquor aqui, ó, com uma mão na difusão. Cobri, Jorge. Agora, com a mão coberta aqui, com a imagem coberta, você vai ver basicamente o seguinte. As duas são iguais, Jorge. A parte de dentro, ó, olha aqui, ó, você com a mão coberta, eu tô botando a mão aqui, ó. A parte de dentro, ela é preta aqui e ela é preta aqui.
é branca por fora e é branca por fora. Oxente, o flare é um T2. É, galera, o flare é um T2. Só que é um T2 com o quê, galera? Com o líquor apagado. Então, o que acontece? Se eu olhei e vi que é preto por dentro e branco por fora, eu sei que eu tô ou no T2 ou no flare. E aí eu venho pro líquor. O líquor tá brilhando? É T2. O líquor tá apagado, a gente tem justamente o flare. Se eu não me engano, flare quer dizer fluid, alguma coisa, inversion, alguma coisa assim. Então a gente tem que entender que é justamente o oposto do líquor. O líquor aqui ele vai ficar justamente, basicamente, escurecido, enquanto que aqui ele fica bem chamativo. Show de bola, Jorge. Essas são as três que eu tenho certeza que se você prestou atenção agora, você já criou uma base muito boa. Agora vamos para as duas adicionais, ver se a gente consegue aprender essas duas. As duas elas vão ser justamente essa que eu vou chamar de difusão e essa que eu vou chamar de ADR. O que é que acontece, galera? Jorge, você não tinha uma imagenzinha melhor do Google para você pegar, não? Porque isso aqui está aparecendo totalmente saturado. O que é que acontece? Tanto a difusão como o ADR, galera, são métodos de imagem que estão pouco se importando nas estruturas. O que eles querem mostrar é justamente se tem alguma lesão, tá entendendo? E aí você vai entender basicamente como isso ocorre agora. Vamos ver se vocês pegaram, galera. Vamos ver se vocês pegaram. Ó, o que acontece? Quando eu venho aqui, ó, eu tô vendo basicamente T1, tá certo? E aí T1, por que é T1, Jorge? Porque é branco por dentro, ó, e preto por fora. E aí o que é isso aqui, galera? Esse aqui é justamente uma ressonância de um paciente que tem um AVC, que a gente chama de AVC isquêmico. Para quem está no P1 aí, o que é um AVC isquêmico? E para quem está no P3, relembrar o que é isso. O nosso encéfalo, ele é totalmente irrigado. Vocês concordam? Então aqui, ó, um monte de artéria chegando aqui ao nível do encéfalo. E aí o que acontece, galera? Por algum motivo, muitas vezes, essa artéria, ela fica obstruída. Pode ser por um trombo, pode ser por um êmbolo, pode ser por qualquer coisa. E aí, quando a artéria fica obstruída, o sangue que estava vindo, ó, lá do coração, galera, ó, o sangue que estava vindo lá do coração, que estava subindo para chegar, por exemplo, nessa parte do nosso cérebro, ele vai deixar de chegar se mais ou menos ao nível dessa artériazinha aqui, ó, ocorreu uma obstrução. Então, essa área, ela vai sofrer isquemia. Então, você vai ter um acidente vascular, porque envolveu um vaso encefálico. E que pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Mas vamos focar aqui no isquêmico que eu acabei de explicar para vocês. E aí o que é que acontece, galera? Ó, esse paciente foi um paciente vítima de quê? De AVC isquêmico. E aí o que acontece? Peraí, Jorge, o paciente ele teve um AVC isquêmico. Não tem nenhuma alteração ao nível do T1, não? Não. Justamente, ó, antes de começar essa explicação, eu falei para vocês o seguinte. Existem sequências que são boas para ver a anatomia, outras para ver doença. O T1, galera, é a melhor sequência para ver a anatomia, mas ela é muito ruim para ver o quê? Doença. Então, por exemplo, se eu quero ver como é que está o grau de envelhecimento do paciente, por quê? Porque pessoas idosas, elas têm uma tendência a retrair os giros, sabe? E aí, consequentemente, se você retrai os giros, os sulcos cerebrais eles ficam bem maiores. Então imagina, alguma doença que eu preciso ver a anatomia, se tem alguma anomalia, é bom o T1, porque o T1 me mostra basicamente a anatomia, mas ele não me mostra doença. Tanto que esse paciente aqui, ó, ele tem um AVC isquêmico, mas não está sendo mostrado no T1. Então a nossa alternativa é ir para onde? Vamos pedir o T2 para esse paciente. Quando pedir o T2, foi dito e feito. O T2 ele é justamente uma sequência muito boa e muito sensível para captar qualquer lesão cerebral. E ela vai captar essa lesão cerebral, deixando ela com hiper o quê, galera? Isso aqui é hiperdenso ou é hipersinal? Espero que você tenha respondido agora aí, hiperdenso. Então o T2, ele é muito bom para ver isso. Então já dá uma ideia de eu tentar encontrar uma doença. No T2 eu posso ver AVC, no T2 eu posso ver tumor, no T2 eu posso ver edema cerebral, sinais de hipertensão intracraniana e por aí vai. E aí entenda o seguinte, o T2 ele é bom, não é isso, Jorge? Mas para AVC isquêmico, ele é muito, muito bom mesmo? Rapaz, depende. Depende de quanto tempo faz esse AVC isquêmico. Provavelmente o que acontece? No começo da aula eu falei para vocês que Dr. Alisson, ele pegou o paciente que estava com uma convulsão, ele teve uma convulsão há um mês atrás, no dia da consulta, e ele tinha um histórico de AVC isquêmico. Foi pedido o quê? Foi pedido a ressonância para ver
como estava justamente aquele AVC isquêmico, de uma maneira crônica, entendeu? E o que acontece? O T2, ele não pega AVC isquêmico de maneira aguda. Por quê? Ele só consegue pegar a doença a partir de 7 dias. Então, se uma pessoa chegou com sintomas clássicos de AVC, que é justamente o que a gente chama de trombose, fulano teve uma trombose, que no interior minha avó falava muito, como perda de capacidade motora, com dificuldade de fala, com prejuízo visual, o que é que vai acontecer? Se foi antes de 7 dias, o T2 não presta, tá entendendo? Ah, George, então vamos pedir mais uma para tentar pegar nesses casos mais agudos. Vamos pedir o flare. Beleza, eu posso até pedir o flare para você, mas o flare ele também não vai mostrar. Ele demora 7 dias para pegar. Porque lembra, galera, o flare ele nada mais é do que o quê? Ele é um T2 com o líquor o quê? Ó, apagado. Ó o líquor aqui bem aceso com o quê? Hipersinal. E aqui o líquor bem apagado com o hipossinal. Beleza, George, entendi isso. Então, para que serve o flare na prática? O flare é como se ele desse uma maior sensibilidade ao T2. Como eu deixo o líquor totalmente escurecido, eu foco no tecido cerebral, tá entendendo? Então, eu dou um maior enfoque a esse tecido cerebral. Tanto que se eu chegar aqui para vocês, ó, e colocar lá para vocês verem, vocês vão ver basicamente o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, no T2, para vocês verem. Beleza. Opa, deu uma doideira aqui, peraí. Pronto, não. Pronto, agora foi, ó. Se eu botar no T2, vocês vão ver justamente o seguinte, ó. Tem muito enfoque nos sulcos, ó. Eu visualizo muito bem os sulcos. Estão vendo isso, ó? Os sulcos ficam bem visíveis. O tecido cerebral, de certa forma, ele é negligenciado. Já quando eu venho para o flare, galera, ó, o tecido cerebral, ele é mais o quê? Ele é mais priorizado. Eu não tô nem aí para ver sulco, não tô nem aí para ver ventrículo, por exemplo. Tá certo? Tá certo, Jorge. Pois dê continuidade ao raciocínio que você estava trazendo. Vou dando. A gente viu T1, viu T2 e viu flare. E aí, George, o que é que eu vou pedir para eu justamente ver se um paciente tem um AVC agudo? Por exemplo, horas após ele ter tido o AVC. Eu vou pedir justamente a nossa chamada difusão. Por que a difusão, ó, olha esse exame como tá bonito e ela tem esse contraste muito feio, parece que tem pouca qualidade a imagem. Justamente porque é de propósito. Difusão. Difusão, galera, a nível encefálico e corporal, ele é um processo biológico, onde uma matéria, uma molécula de água, ela vai de um lado para o outro, ela vai se difundindo. E aí, no tecido cerebral normal, as moléculas de água, elas se difundem normalmente, vão de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando você tem um AVC, por exemplo, ou seja, aquele tecido cerebral está começando a morrer, está começando a sofrer isquemia, as moléculas, elas deixam de poder correr de um lado para o outro. Ou seja, elas sofrem resistência à difusão. Ou seja, a sua difusão ela sofre uma resistência. E aí, por que a gente chama de difusão um exame ideal para a gente ver o AVC? Porque ela não está nem aí para você ver a imagem como uma coisa, mas ele pega se está tendo alguma restrição à difusão. Como esse paciente teve um AVC isquêmico nessa região, galera, ele provavelmente está tendo uma restrição à difusão aonde? Está tendo uma restrição à difusão durante esse, ou mais ou menos nessa topografia. Pois beleza, Jorge. A partir de agora eu posso confirmar o AVC isquêmico desse paciente? Não. Porque é como se a difusão ela fosse irmã do flare. Elas sempre andam junto. Sempre que o flare acusar alguma coisinha, a difusão vai acusar junto. Então o paciente, não em um caso de AVC agudo, mas por exemplo um AVC crônico, esse paciente, ou alguma coisa mais crônica, 30, 60 dias, o flare, ele pode basicamente ficar com hipersinal em um caso de tumor e na difusão ficar com hipersinal também. Isso não quer dizer que foi um AVC. A grande vantagem da difusão é pegar antes de 7 dias. É a única sequência de ressonância que pega AVC antes de 7 dias. Então, se eu estou na emergência, eu sei que eu tenho que pedir, se chegou um paciente com suspeita de AVC, a difusão. Só o que acontece? A difusão ela só é confirmada quando eu peço a prova dos 9, que a gente chama, que é justamente o ADC. Eu só digo se o paciente está com AVC pelo exame de imagem, pela ressonância aqui, se no ADC, aquela região que era esbranquiçada, ela fique o quê? Ela fique escurecida. E aí eu vou conseguir, com certeza, confirmar. Mas, Jorge, por que eu já vi que no AVC eu peço tomografia, é um exame muito mais acessível. Só que muitas vezes na tomografia a gente não pode pegar um AVC muito momentâneo, um AVC muito precoce.
Tá entendendo? Enquanto que na ressonância, na difusão, a gente consegue pegar esse AVC bem precoce. T1, T2 de flare não serve de nada em caso de AVC precoce. Mas difusão, confirmada com a prova dos 9, que é o ADC, ela é muito, muito, muito bem vista e confirmada no diagnóstico clínico. Show de bola? E aí, galera, eu pergunto para vocês para finalizar a aula. Esse paciente aqui, ele é um paciente que está tendo uma lesão em qual lado do hemisfério cerebral? Ele está tendo uma lesão do lado esquerdo, não é isso? Confirma? Então, provavelmente, ele vai ter uma lesão. Eu espero que esse paciente ele tenha um comprometimento de quê? Galera, olha aqui, ó, decora aqui. Eu vou botar lá no T1 de novo. Vou botar no T2 de novo. Ó. Vou botar no T2. Preste atenção. Decorou aqui a lesão de onde era esse paciente. Para a gente finalizar. Ó. Quando eu coloco aqui no T2 para vocês, aqui ó, tá melhor, e eu afasto um pouquinho para vocês verem, vocês vão ver basicamente o seguinte. George, você me ensinou já tô craque nisso. Depois do Mickey Mouse, a gente espera que comece a surgir o quê? Que comece a surgir o nosso lobo parietal. E aí eu começo a pesquisar aqui e esperar por quem? Pelo meu giro pré-central, pelo meu giro pós-central, que são áreas relacionadas ao quê? A motricidade, a sensibilidade. Então aquele paciente que estava, olha aqui, ó, com uma lesão bem aqui, ele com certeza tem lesão de giro pré-central, tem lesão de giro pós-central. O giro pré-central, eu falei para vocês que era uma área motora. Então, é por isso que o paciente com AVC, ele tem comprometimento motor. É por isso que o paciente com AVC, ele tem dormência. Justamente porque ele também tem comprometimento sensitivo. Show de bola? Show de bola, George. E aí eu jogo uma pergunta aqui, uma polêmica para você. Aquele paciente que estava com uma lesão aqui, ó, no lado esquerdo, ele vai ter um comprometimento motor do braço, da perna, do lado do corpo, de qual lado? Do lado esquerdo, assim como está na lesão, ou do lado direito? Me falem aí o que é que vocês acham. Me confirmem aí só para a gente finalizar a aula. Direito, 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 direito. Giovana, Matheus, todo mundo tá craque. Pro pessoal aí do P1 que não sabe ainda, o que acontece? É estranho, né? Mas tudo que a gente faz em um lado do corpo, ela sai de um comando que vem do lado oposto. Justamente por quê? Porque lá, ao nível daquele tronco encefálico, a informação motora, ela faz o seguinte, galera, ó, vou colocar aqui para você. Imagina que desse giro pré-central aqui, ó, que no caso daquele paciente era, se eu não me engano, do lado, o quê? Era do lado, o quê? Esquerdo, não é isso? Opa, peraí. Era justamente aqui, ó, desse lado, não é isso? Do lado esquerdo. E aí entenda o seguinte, a informação motora, ela desce. E aí ela desce, galera, caminhando pelo mesencéfalo, pelo tronco, pelo bulbo, pela medula, até chegar em um músculo do braço, sabe? Só o que acontece é o seguinte, quando chega no bulbo, galera, essa informação, ela cruza, sabe? Lá em uma estrutura anatômica que a gente chama de pirâmides bulbares. Então, a informação que vinha daqui, ó, ela desce, e ela cruza. E ela vem para o lado oposto. Então, aquele paciente, provavelmente, como ele lesionou o giro pré-central do lado esquerdo, eu espero que, porque a via cruza, ele tenha comprometimento no lado direito do corpo. Show de bola, galera? Me falem aí, por favor,